Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão de Valor. E vamos continuar então na série do livro Mais Esperto que o Diabo. Fique até o fim desse vídeo então para conferir o capítulo 5 em diante. Nos últimos vídeos então a gente pôde perceber a trajetória aí de Napoleão Hill até chegar na entrevista com o diabo, né? E podemos conferir também que o diabo é bem diferente do que a grande maioria pensa. Ele até explica ali que ele é uma energia negativa, né? E que está na mente das pessoas em toda forma de medo e pensamentos, né? Indesejados ou pensamentos negativos aí que acabam criando, né? Ações e comportamentos aí também negativos, né? Mas assim como Napoleão Hill fala no livro, fica a critério de cada um, né? Interpretar aí e utilizar aí a mensagem de que se Napoleão Hill de fato falou com o diabo ou se foi só, né, interpretação e uma conversa aí mental, né, com os pensamentos dele próprio. Mas a verdade é que de uma forma ou de outra é um livro que está trazendo aí bastante conhecimento e para a gente conhecer mais esse mundo aí espiritual e o mundo do autoconhecimento também, né, que é o que traz a verdadeira sabedoria. Bom, então dando continuidade, a gente já viu que o diabo está na mente das pessoas, né, pela forma de medo. Então todo o medo que as pessoas acabam colocando desde criança, né, na mente das crianças, de o diabo, né, de quando a gente vai fazer uma coisa ruim, a gente vai acabar tendo que responder ou ser maltratado, né, lá no fim da nossa vida pelo diabo. Então é dessa forma que ele acaba criando medo na mente das pessoas e criando o pensamento limitado, né. E a gente viu que uma das melhores formas de estar não alienando então ao diabo, não criando esses medos, tá com um pensamento organizado, né? Pensar por conta própria. Mas trazendo para nossa reflexão, a gente sabe que o pensar por conta própria é atingir essa consciência, né? Além dos nossos pensamentos, de que não somos os nossos pensamentos e que essa essência, essa consciência, que é a essência divina que existe em nós, é da onde sai toda a sabedoria, né? De onde vem toda a sabedoria infinita. E como o Napoleão Hill explica, entre outras mentes brilhantes que ele estudou na época, utilizaram desse conhecimento, dessa essência divina, para então chegar a grandes feitos. E no capítulo 6, então, Napoleão Hill continua a sua entrevista, né, e cada vez mais espreitando, cada vez mais afunilando, tentando tirar a informação mais precisa do diabo. Ele novamente pergunta, né, e questiona quais os outros meios que ele utiliza, então, para estar alienando as pessoas desde cedo, desde criança, a trabalharem para ele, né? A estar criando esses pensamentos negativos que cria toda a força negativa, toda a energia negativa no mundo e que faz com que no fim lá ele possa se apoderar da alma dessa pessoa. Então o diabo explica que ele utiliza uma outra ferramenta importante, que é o ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico, pelo que Napoleão Hill passa no livro? São os nossos hábitos. A gente acaba criando hábitos, tanto conscientes quanto inconscientes, que acabam nos prejudicando. Por exemplo, quando a gente é bem criança, a gente tem a mente limpa, né? Lá bebê a gente não tem nada, a nossa mente é como uma folha em branco. E a partir daí então, a gente começa a ganhar conhecimento, né? De tudo, do nome das coisas. E a partir desse conhecimento a gente já cria o julgamento. A gente vai julgando se algo é bom ou ruim para nós, a partir desse conhecimento. Não à toa daí vem todo o sofrimento, nessa identificação com nossos pensamentos, com o conhecimento, ela acaba gerando um sofrimento, porque a gente acaba sempre julgando, né, uma situação como boa ou ruim. E é desse julgamento que a gente acaba, por vezes, avaliando de forma errada a nossa realidade. E a nossa realidade, a gente sabe que a realidade é o que nossos pensamentos fazem dela, né? Então Napoleão Hill, ou o diabo, melhor dizendo ali, explica de que logo na juventude a gente acaba copiando nossos pais, quando criança, né? Os hábitos dos nossos pais, ou até mesmo os hábitos das pessoas que vivem próximo da gente. E meio que até inconsciente, essas pessoas elas acabam falando e tendo esse medo, criando medo, né? Tanto falando do diabo, ou até mesmo para as próprias crianças, assim como os líderes religiosos, né? No primeiro contato que a criança tem ali com o mundo espiritual, eles acabam colocando e citando a presença aí do diabo como algo ruim e algo que deveríamos ter medo, né? Para então a gente ter melhores atitudes. E o diabo explica que no livro que é dessa forma mesmo que ele acaba alienando as pessoas,
porque plantando essa semente do medo, né, como a gente já viu em outros vídeos, de que é dessa forma que ele acaba criando o hábito de se alienar. E o ritmo hipnótico nada mais é do que quando a gente cria um hábito ruim. Todo mundo aí sabe que é tão difícil a gente mudar o hábito, né? Um motivo óbvio é esse, porque o hábito ele acaba sendo uma coisa automática. Sempre quando a gente vê algo que já está habituado a julgar, a fazer, até o pensamento ele já vem até pelo automático, né? A gente não precisa pensar para ter aquele julgamento. É algo já da gente, porque já está nesse ritmo hipnótico que ele tanto fala ali. E uma das formas aí para as pessoas não estar aderindo a esse ritmo hipnótico é pensar por conta própria. Ou seja, ter essa consciência, e que até mais tarde, quando jovem é difícil a gente ter essa percepção, mas um pouco mais tarde ali na juventude ou até mesmo na fase adulta, então, reconhecer que muitos dos nossos pensamentos são formados por esses moldes mentais, criados aí pelas experiências, pelos hábitos das pessoas que a gente convive. Até algo que a gente consegue relacionar bem aí, são pessoas que acabam nascendo em favelas, ou na periferia, né? Uma situação às vezes com bastante dificuldade, pobres, e elas têm muita dificuldade para mudar de vida. Apesar das oportunidades que a gente sabe que acabam aparecendo aí com o tempo, né? Às vezes a gente tem muita oportunidade hoje que nossos pais lá atrás não tiveram, e muitos que têm essa oportunidade hoje acabam não mudando de vida, mas porque já estão nesse ritmo hipnótico e não reconhecem que os seus pensamentos, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de julgar cada situação da sua vida está ainda naqueles moldes mentais, naqueles hábitos antigos. E não tem como a gente criar uma nova realidade com os mesmos pensamentos. Tem muitos coaches aí e pessoas que estudam a mente, até orientam, a gente vê aí, né, na internet, tanto quanto em livros, de que a gente ter pensamentos melhores vai nos trazer, né, a gente vai atrair outras, vamos dizer assim, uma nova realidade para a nossa vida. Mas a verdade é que esses pensamentos, eles são meio que uma nova história que a gente conta para nossa mente. Para a gente de fato poder criar automaticamente pensamentos melhores e criar uma realidade melhor para a gente precisa estar com o espiritual alterado, ou melhor, ter essa consciência, né, que a gente tem essa essência divina que não se altera. Muito tem se falado e a gente acaba por confundir muito a nossa situação de vida com a nossa vida. A nossa vida, assim como a Bíblia fala, Jesus falava, é eterna. Nossa vida ela é eterna. A nossa situação de vida que está sempre se alterando. E Napoleão Hill, assim como outros mentes de sucesso da época, descobriram isso, concluíram que essa essência divina, Napoleão Hill até cita nesse livro, do Mais Esperto que o Diabo, que era um outro eu, né? Ele acabou por descobrir um outro eu. Mas esse outro eu nada mais é do que essa essência divina. Ele descobriu que tem essa consciência que está acima do pensamento, ou dos pensamentos, né? Então, quando a gente descobre aí que tem essa essência, que existe essa consciência para além dos pensamentos, a gente vê que todos os nossos pensamentos, todo julgamento da nossa vida, toda percepção que a gente tem da nossa vida foi criada com base no conhecimento que a gente teve, nas experiências que a gente passou. E só então, com essa consciência de que os nossos pensamentos, ou a forma como a gente vê a vida, está baseada nessas experiências passadas, a gente consegue separar e ter então, né, a noção de que os pensamentos que geram as nossas emoções, que acabam as nossas emoções então gerando a nossa ação. E então muita gente tem falado, né, tem que ter mais disciplina, mas a pessoa não vai conseguir gerar tanta disciplina nela porque os pensamentos dela estão vindo automático, porque a base de pensamento dela é nos moldes mentais dela antigo, de como ela foi criada, como ela cresceu, né, com os seus exemplos, com os seus hábitos lá que ela acabou enraizando. Então a gente tem que de fato buscar o autoconhecimento, e é uma das coisas que eu estou captando muito nesse livro agora, nessa leitura que eu estou fazendo do Napoleão Hill, de que o autoconhecimento é conhecer mesmo esse nosso outro eu, ou melhor, esse eu verdadeiro, né, que é a essência divina que é em nós. Então, com base nisso, a gente pode criar os pensamentos que querer e de fato aí controlar os pensamentos. Uma frase famosa do Napoleão Hill, ele diz, né, que o poder do ser humano não está na capacidade de pensar, mas sim de controlar os nossos pensamentos. E como é que a gente vai controlar nossos pensamentos? A gente acha que quando vem um pensamento negativo a gente pode do nada mudar e já pensar em algo positivo, mas dessa forma não vai mudar o nosso sentimento, a nossa emoção do momento.
Mas quando a gente tem uma percepção de vida diferente, quando a gente acaba tendo essa percepção com base na nossa essência, a gente consegue perceber que a vida que há em nós, e consegue perceber com muito mais clareza a nossa realidade, sem esse julgamento, sem essa percepção dos hábitos antigos. E então estaremos de fato livres aí, né, para criar a realidade, a vida que a gente deseja. E até essa compreensão, ela é por vezes muito difícil de a gente entender, porque sempre quando a gente acaba colhendo um novo conhecimento, a gente vai estar utilizando o filtro da nossa mente. Ou seja, mesmo que a gente não conheça uma informação nova e acaba por escutar, assim como essas palavras que eu estou falando agora, você que está ouvindo, você que está vendo, já está julgando, já está interpretando com os seus moldes mentais. Ou seja, já está associando a algo que você conhece. E assim como em outros livros que falam sobre essa consciência e essa essência, como o Napoleão Hill cita, ele cita de uma forma um pouco diferente, né, como esse outro eu, mas muito do conhecimento que está nesse livro também é associado a essa consciência, a essa essência divina que a gente possui. Para a gente compreender, a gente na verdade não pode utilizar a interpretação natural, né? A gente tem que sempre estar tentando perceber de forma diferente, porque para a gente ter essa percepção e atingir essa consciência, como um outro livro fala aí do novo mundo, nova consciência, é um despertar, né? É um despertar quando a gente, na verdade, compreende, né? E acontece essa percepção diferente, essa noção que existe essa consciência, né? Acima do pensamento. Até Napoleão Hill, nesse livro, ele fala de que ele estava quase entrando em depressão, né? Numa situação bem complicada, que então aconteceu essa percepção e esse outro eu dele começou a comandar, que nada mais é do que esse outro estado de espírito dele, que baseado na fé, né? Na entidade fé, na essência divina que a gente possui, começou a comandar ele. E no início do livro ele falou, né, que deu várias ordens aí que ele nem imaginava como poderia ser possível. Até outra coisa que daí dá para entender muito bem, porque sempre quando a gente cria um novo objetivo ou cria algo para nossa vida, a gente tem por costume criar limite. Nós mesmos criamos limite, né? Ou melhor, a nossa mente condicionada cria limite, porque ela não tem como imaginar a gente alcançar algo que está além do conhecimento dela. É igual você saber que você pula 2 metros de distância e imaginar que você vai pular 4 metros. Mas você já tem esse conhecimento de que só consegue pular 2 metros. Então a sua mente vai dizer para você, não, eu não consigo alcançar 4 metros, se eu já estou pulando 2 metros e eu já pulei essa distância de 2 metros. E quando a gente quer criar um novo objetivo, assim como esses homens de sucesso do passado, e hoje em dia muitos que acabam por alcançar essa prosperidade, a gente percebe que eles usam dessa entidade de fé. A fé nada mais é do que a gente acreditar no impossível, né? E não baseado na mente, que acaba por criar limites, né? Ou apresentar mais limites do que possibilidades, né? E Napoleão Hill sabia disso, tanto que ele duvidava desse outro eu, mas ele passou a confiar, e então a prosperidade, aí, o lançamento de vários livros dele se tornou um sucesso, né? Como a gente conhece até hoje. Então, para a gente estar mudando essa percepção, é fato que quando a gente é jovem é quase muito difícil aí ter essa percepção, porque como ele falou, e no capítulo 7 e 8 aqui, ele explica bem essa parte, né? Ou melhor, ele questiona o diabo e o diabo ali, que nada mais é do que os pensamentos dele respondendo ele próprio, explica de que, assim como os líderes religiosos acabam por influenciar e criar esse medo, né, inconscientemente, vamos dizer assim, é a melhor forma que eles têm para estar, né, passando o caminho certo, né, a seguir, mas é algo que não está na mão deles, né, de muitos que são líderes religiosos de fato, assim como muitos pais, não podemos julgá-los, né, por estar utilizando desse conhecimento dessa forma, porque é algo aí que já vem de anos, né. A gente sabe que muito dessa consciência, até tem outros livros de espiritualidade que falam, de que até mesmo Jesus, né, quando viveu Jesus Cristo, viveu em presença, né, de ser humano na Terra, teve muito trabalho para explicar e muitos não compreenderam, né, ele nessa visão que ele queria passar, né, de que não somos os nossos pensamentos, que tem a consciência, que temos essa essência divina, tanto que Jesus Cristo sempre falava também, né, que quando tivermos fé, podemos fazer tanto quanto ele fazia, né, e isso era algo que ele sempre enfatizava. E nada mais é do que a gente não estar associado a esses pensamentos. Mas na época Jesus até dava os exemplos e falava por parábolas, né, para tentar até
mudar esse filtro da mente. Por que ele falava parábolas? Uma passagem que Jesus falava mesmo era que vocês escutam, mas não ouvem, né? Vocês olham, mas não veem, porque de fato a gente está sempre colhendo com o filtro da nossa mente, como eu falei, e compreender algo que está acima da mente, além da mente, de início é complicado, mas a gente precisa sim buscar o autoconhecimento para então estar fugindo desses hábitos e desse ritmo hipnótico, né, que o Napoleão Hill fala ali, onde o diabo explica para ele que o ritmo hipnótico nada mais é do que nossos moldes mentais, né? Nossos hábitos aí. Mudar um hábito é difícil, mas a gente consegue mudar um hábito, mas a gente consegue também atingir essa consciência. Se continuar buscando o autoconhecimento, se autoconhecer para além dessa interpretação ou dessa, vamos dizer assim, conhecimento e conclusão que a gente vai adquirindo na nossa vida, né? A gente sabe que a nossa situação de vida a gente muda constantemente, assim como a nossa personalidade. Muitas vezes a gente quer parecer uma pessoa, sei lá, mais séria, muitas vezes a gente quer parecer uma pessoa mais simpática e, de fato, conforme nossos comportamentos, a nossa, vamos dizer assim, atitudes, a gente consegue mudar um pouco nossos comportamentos. Mas existe essa essência divina em nós que é imutável, né? E que partindo dali a gente vai criar os pensamentos e controlar e tá aí, vamos dizer, livre dessa alienação do diabo. Eu queria agradecer então a todos que ficaram até o fim desse vídeo. Agora fechamos até o capítulo 8 e já estamos aí chegando e direcionando, né, para o fim do livro. E espero que estejam gostando. Então agradeço para quem ficou até o final desse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike. E deixa um comentário aí do que está achando dessa série. Nós estamos aí, né, traduzindo e trazendo uma reflexão um pouco diferente sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. Um abraço e até a próxima, pessoal.